Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Este vídeo número 98 de estudo, quem quiser começar lá desde o comecinho, tem lá a playlist desde o primeiro vídeo, tá? E vamos continuar aqui nesse capítulo, né? No subtítulo Convulsionários, na questão 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. E ele diz, sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Olha só. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos que os tem feito cair no ridículo. Tá? Então ele fala aqui que a convulsão está ligada à questão do magnetismo. E tem uma questão anexa de Kardec. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? E ele diz aqui, pouco elevada. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Então ele explica, espíritos que estão lá para causar convulsões, para influenciar a pessoa a ponto de chegar em uma convulsão, porque tem médiuns que são, para quem não sabe, gente, existem médiuns que são suscetíveis a esse tipo de influenciação. O médium está lá quietinho, ele vai entrando numa linha de pensamento, numa linha de vibração, tá? Que para ele não pode nem entender de vibração nada, mas ele está, por exemplo, num pensamento de um mesmo ritmo em uma coisa que lhe incomoda, como se fosse uma música repetitiva, uma música com refrão que repete, e aí ele vai entrando como se fosse numa hipnose, uma sugestão, né? Então por isso que ele fala de magnetismo aqui, né? E aí, nesse meio de influenciação desse mesmo pensamento, o espírito, a pessoa pode entrar em convulsão. Ela fica hipnotizada e sob essa influência ela pode... É como se desse um curto, né? É como se desse um curto na pessoa. Mas existem tratamentos espirituais para isso, é possível, né? Agora ele faz aqui a seguinte pergunta. Questão 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda a população? E ele diz aqui, efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso. E a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam, tá? Então, naturalmente, os espíritos têm os seus alvos, tá? Isso é natural acontecer, tá? E ele fala uma situação interessante, disposições morais que se comunicam facilmente. Então, de algum modo, essa energia, essa vibração pode se somar entre vários espíritos e causar esse efeito em várias pessoas, em lugares até diferentes, tá? Então vamos aqui, uma consideração de Kardec. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode duvidar que os que sofrem crises não estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Então existe uma influência magnética. Isso é muito parecido com outros casos, como ele falou aqui, do sonambulismo, né? Questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes, tá? E ele vai explicar aqui, olha, em alguns é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito.
Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada. Olha só, já vamos fazer comentários sobre isso. Ele faz aqui uma consideração. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se percebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pode depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples, a ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava do abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então vejam, meus amigos, que ele dá uma explicação muito interessante, aqui ele dá exemplos. Quando a nossa mente está em estados alterados, por exemplo, estado de atenção, de acordo com uma gravidade, uma situação, quando você sofre um acidente, está ferido, mas a sua ânsia de se salvar ou de salvar outras pessoas, você nem se apercebe de um ferimento. Então são coisas muito parecidas, essa influenciação, esse magnetismo, que parece muito como uma hipnose, né? Que vai da hipnose de alguém de fora, hipnotizando você, como um espírito influenciando, ou como você mesmo fazendo uma autossugestão e se auto-hipnotizando. Tá? Então viram aquele negócio que eu falei no início, da pessoa em um mesmo tipo de pensamento, como André Luiz falava, uma monoideia. Então a monoideia, gente, é uma situação muito perigosa, é uma autossugestão. Você acaba por cercar-se de um único pensamento. E isso, meus amigos, funciona para tudo, qualquer situação. Tudo a mente humana, ela precisa ser vasta, ela precisa ser um espaço grande e diverso. Se você transforma a sua mente em um único foco, em uma única razão, você está caminhando para uma monoideia. Eu não estou falando quando você tem o foco de estudar e aí você vai sentar por algumas horas para estudar, ou ler, ou assistir um filme, não é bem isso. É quando você fica dias e dias com um pensamento na cabeça. Pode ser uma preocupação, uma pessoa, pode ser um suposto amor, e falo por que suposto amor? Porque quando o amor faz você pensar só nele mesmo, ele começa a deixar de ser amor e ser um apego, e ser uma prisão, né? Porque você só pensa no objeto do seu amor. Tá? Então tudo que dirige você para um único pensamento, ele vai acabar em sofrimento, ele vai acabar em uma viciação mental, ele vai somatizar, ele vai crescer em um potencial magnético em você, de forma a deixar você sugestionável e manipulável para qualquer situação. Então vejam que é um fator muito perigoso. E todo médium proativo, ele tem que estar vigilante para quando seus pensamentos não mergulham em uma monoideia. Porque aí ele vai pegando por um sentimento que vai levando para um tipo de pensamento, né? Criando, digamos assim, uma característica lá mental que muitas vezes leva o médium para ter sintomas de incorporação, por exemplo, né? Então, vai para diversos patamares de efeitos da mediunidade, que pode ser a convulsão, pode ser, como a gente falou na parte anterior, né, da possessão. Então, o médium tem que ficar sempre atento, né, com o radar ligado às coisas que passam na sua percepção e na sua mente. Então, meus amigos, vamos ficar por aqui nesse estudo. No próximo, vamos continuar aqui em afeição dos espíritos por certas pessoas, porque uns gostam mais de certas pessoas, né? Então, isso aqui vai ser no próximo vídeo. Meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo. Um grande abraço. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.